Vamos lá? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar nossa batalha aqui. Vamos apresentar nosso slide, compartilhar aí. Então, na aula passada, a gente terminou vendo a diferença entre direito público e direito privado e a importância da gente entender esse direito enquanto cidadão. Entender que a administração pública, enquanto administração pública, enquanto direito público, ela tem a indisponibilidade do seu interesse e ela tem a supremacia de ação, enquanto direito privado ela não tem nenhum dos dois. Enquanto direito privado ela equipara-se a todos e nós podemos fazer tudo aquilo o que a lei não proíbe. Tá bom? Vamos lá então. Vamos continuar. Como que o sistema legal evoluiu? Como eu falei para vocês, até a Magna Carta, a gente não tinha nada, a gente não tinha ideia nenhuma de lei, de legislação, não tinha nada. Né? Só com a Magna Carta que nós começamos a olhar com mais carinho para as normas, com mais carinho para a ideia de normatizar a situação. Por quê? Porque quando eu começo a olhar com mais carinho, com mais calma, para a vantagem de normatizar, eu começo a ver que as nossas relações podem ser mais igualitárias. E quando eu falo igualitárias, eu falo desde do chefão, até o mais baixo dos vassalos ou dos escravos à época, apesar deles não terem direito algum, né? Os escravizados não tinham direito. Mas eu começo a ter essa visão. Eu começo a ter isso na minha cabeça, falar, mas tem isso mesmo, tem essa diferença, tem isso aí mesmo, entendeu? A partir daí, o sistema legal começa a evoluir. E aí a gente tem várias outras coisas aparecendo. Vamos lá. Nós vamos ter a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Opa, ficou feio, né? Então, nós vamos ter a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é uma coisa também. Isso. Nós vamos ter a Revolução Francesa. Nós vamos ter a Constituição dos Estados Unidos da América aparecendo. Nós vamos ter uma Constituição que às vezes a gente nem imaginava, nem sonha, mas que também é antiga e também vem nesse rastro, que é a Constituição mexicana. Então, todo esse arcabouço legal começa a vir no rastro da Magna Carta. Tá? Então, os países começam a se organizar e começam a perceber que eles podem controlar o poder, que eles podem colocar todo mundo sob o mesmo jugo de poder. E é aí que o sistema legal começa a crescer. A ideia da legislação começa a crescer. A ideia de se ter uma lei acima de todas as leis, que controle tudo que esteja embaixo dela, começa a nascer. E é aí que nasce a ideia da Constituição. Constituição, como a gente vê hoje, como uma lei acima de todas, como algo que deve ser respeitado por tudo e por todos, inclusive por quem está fazendo a Constituição aqui embaixo. Tá? Continuando, aí entra a ideia do direito e com as constituições. Deixa eu colocar aqui para vocês. Imaginemos uma pirâmide. Aqui é a pirâmide. Imaginemos essa pirâmide. Eu vou cortar a pirâmide em 3. Pronto. Nessa pirâmide, quem está acima controla quem está abaixo. Esse foi um modelo legal dado por um sociólogo, que depois passou a ser teorizador do direito austríaco, chamado Hans Kelsen. A gente chama isso de pirâmide kelsiana. O que Hans Kelsen dizia? Que dentro do ordenamento jurídico do país, acima de tudo, em cima de todos, acima de todo o sistema legal, estariam as constituições. Então, as constituições estão acima de todo o sistema legal.
ela está no topo, ela quem controla, é ela que está ali, ó, acima de tudo. No meio disso, um pouco abaixo da Constituição e um pouco acima de outras coisas, estão as leis. E aqui nós vamos ver mais para frente, eu falo lei no sentido amplo. Por quê? Porque eu tenho 7 tipos de espécies normativas que podem produzir lei aqui no Brasil. Emenda constitucional, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, resolução do Senado, medida provisória e decreto legislativo. Tudo isso aí é espécie normativa. Tudo isso aí se enquadra no conceito de leis. E abaixo disso, eu teria os documentos infralegais. Legais. O que são os documentos infralegais? São documentos que estão abaixo da lei. São documentos que estão abaixo da força normativa da lei. Nesse caso, o que dizia Kelsen? A infra deve olhar a lei, que deve olhar a Constituição. Então, sempre assim, a Constituição é o maior. Se uma lei contraria a Constituição, essa lei é inconstitucional, ela não vale. Se um decreto infralegal contraria a Constituição, esse decreto é inconstitucional, ele não vale. Se um decreto está abaixo da lei, ele contraria a lei, ele é ilegal. Ele também não vale, ele também não vai produzir efeito. Vamos pensar o seguinte: qual que é a grande questão hoje no Brasil? A presidência da República, utilizando-se da Constituição, que determina que apenas o presidente da República pode declarar estado de sítio no Brasil, que é um estado de exceção, que é um estado totalmente especial, muito utilizado em época de guerra, quando o Brasil está em guerra, usa muito esse decreto. Usou-se esse decreto, né? Seja em guerra interna, guerra externa ou guerra interna. O presidente está falando que os decretos produzidos pelo executivo municipal, estadual, que usam o termo toque de recolher, estão remetendo ao estado de sítio que só o presidente pode decretar de acordo com a Constituição. Então, olha só, ele está olhando para um decreto infralegal e está falando que esse decreto infralegal contraria a Constituição Federal. Quem que é o órgão que fala? Sim, contraria, não contraria. É o Supremo Tribunal Federal. Que, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha a idade de vocês, eu não sabia que é. Não, para falar a verdade, eu não sabia nem que existia isso aí. Quanto mais para que serve. E hoje, com 15 anos, alguns ainda com 14, vocês estão tendo uma grande ideia de como, o que é o Supremo Tribunal Federal. É o órgão que fala, em última instância, se aquela lei pode ser válida ou não, por quê? Porque ela olha para a Constituição. Professor, e se o decreto for contra a lei? Aí ele vai lá para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aí o STJ, ele não preocupa com a Constituição, o STJ vê só a lei. Então ele vê se os decretos estão de acordo com a lei. Tá? Pois bem, por que nós temos esse ordenamento? Por que isso, o Kelsen colocou e acabou sendo adotado pelo regime jurídico, pelo regime legal de diversos países, acho que de todos os países? Porque você precisa de um ordenamento, e daí vem o nome Ordenamento Jurídico Brasileiro, onde você saiba quem tira poder de onde, quem tira validade de onde, e quem estabelece os limites para isso. Vamos pensar o seguinte: existe uma coisa na nossa Constituição Federal que chama-se cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea?
é uma cláusula que não pode ser modificada. Ela recebe o nome de cláusula pétrea, porque ela não pode sofrer modificação. Nossa Constituição é uma Constituição analítica, né, que ela é muito grande, então, no fundo, ela regula muitas coisas dos brasileiros, muito direito dos brasileiros, ela regula bastante a nossa vida. Né? Eu não sei se eu já disse para vocês em aula, mas tem um assunto na Constituição que não tem nada a ver com a Constituição e que para nós é ótimo, que significa que é o artigo 223 da Constituição, que fala que o Colégio Pedro II deve ser mantido na órbita federal, né, na rede federal, e deve ser gratuito. Gente, o que tem a ver o Pedro II, o Colégio Pedro II com a Constituição? Que loucura é essa? Então, vocês veem, a Constituição, ela regula muito a vida da gente. Só que tem uma coisa, a vida da gente vai mudando. Em 88, quando ela foi promulgada, por exemplo, a internet no Brasil acho que nem tinha ainda direito, e se tivesse, eram grandes big empresas. Para as pessoas mesmo, ela popularizou no final dos anos 90, e quando eu falo final quase 2000, que foi a popularização da internet para pessoas, entendeu? É de 97 em diante que popularizou para as pessoas do século passado. Então, se na época eu não tinha internet e agora eu tenho, pode ter certeza que muitas relações que foram travadas naquela época não existem mais hoje. Hoje elas não existem mais. Para isso que nós temos emendas à Constituição. As emendas são para você corrigir a Constituição naquilo que hoje ela é ultrapassada. O Brasil, com essa agora que promulgou a PEC emergencial, foi a 109. Então, em 33 anos, 109. 32, né? Vai fazer 33 dia 5 de outubro. 109 modificações da Constituição. Só que tem umas cláusulas que não pode modificar de jeito nenhum. Não se deu abertura para modificar. São aquelas que tendem a abolir os direitos e garantias individuais, o sistema federativo, né, o voto direto, universal e periódico. Isso tudo não pode mudar. Isso tudo é contra a mudança. Então, olha só que legal. Uma lei não pode contrariar a Constituição e nem pode, por exemplo, abolir um direito seu. Vamos por aí o direito de ir e vir. Eu não posso criar na porta do Instituto Federal uma barreira e falar, ó, quem é de Igarapava não entra. Por quê? Porque não entra. A escola é de Uberaba. Então, se é de Igarapava, você é de Conceição, você é de Água Comprida, você não entra. Não entra. Perópolis, São Basílio, Baixa, Ponte Alta, esses aí, por serem ali distrito nosso, a gente até, não, vamos deixar entrar. Mas saiu dos limites de Uberaba, não entra, ponto final, acabou. Isso vale para professores. Professores não nascidos em Uberaba também não entram. Eu não posso fazer isso. E não é por causa de discriminação, não. É porque eu estou bloqueando o direito de ir e vir das pessoas. Eu não posso fazer isso. Para eu privar a pessoa de liberdade, eu tenho que ter motivos. E esses motivos geralmente são explicados no Código Penal, que é um código que contempla a Constituição, está de acordo com a Constituição, e é direito público. Mas o Código Penal pode falar e eu posso achar que o Código Penal está errado. Aí a própria Constituição me fala outro direito que eu tenho individual. Manda habeas corpus. Desculpa, mandado de segurança é outra coisa. Habeas corpus. O que significa isso? Eu quero garantir meu direito de ir e vir. Eu acho que a minha prisão foi arbitrária, eu quero garantir meu direito de ir e vir. Ponto final. Entenderam? Para isso que eu faço esse ordenamento jurídico, para saber quem puxa fundamento de onde. E o topo, para ele saber o que pode mudar, o que não pode mudar. Por isso que esse é o nosso sistema jurídico hoje. E no tocante às leis. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Ah, eu tinha colocado aqui, ó.
Ainda tinha colocado aqui a pirâmide, nem tinha lembrado. E no tocante às leis? No tocante às leis, tudo aquilo que precisa ser regulado por lei deve ser regulado, tá? Como o Brasil passou por diversas constituições, nós vamos falar já já, essas leis precisam ir sendo adaptadas de acordo com a nova ordem constitucional, né? E essas leis, deixa eu já passar aqui, né? Passei a pirâmide, já falei com vocês. Aqui, ó, elas são espécies que elas regulam nossa vida. É através da lei que nós temos regulada a nossa vida. É através da lei que nós temos acertada a nossa vida. Toda a nossa vida é regulada por lei. Por exemplo, quando vocês entraram na escola, vocês pegaram e fizeram inscrição, mas antes leram um edital. O edital é uma espécie normativa infralegal que está de acordo com a lei e que, para nosso caso, é a nossa lei. É isso mesmo. Para nosso caso, o edital é a nossa lei. O que o edital falava? Que seriam aprovados os que tivessem melhor média no 8º ano. Isso é em 2019. Então, todos vocês que estão aqui, vocês são o top do top. Por quê? Porque vocês provaram que vocês estão acima de todos. Vocês passaram, suas notas são as maiores. Então, vocês são o suprassumo do top. Professor, mas isso não é discriminação? Não, a lei permite. É um sistema de seleção. O edital permitiu. É um sistema de seleção. Eu não poderia colocar, por exemplo, não, nós vamos fazer esse sistema de seleção, só que o aluno da escola pública, ele vai entrar igual o aluno da escola particular. Você tem as diferenças, né? A gente tem as cotas, que também estão dentro da lei. Então, tudo que a gente faz é regulado pela lei. A vida da gente é regulada pela lei. A vida da gente é regulada por todo ordenamento jurídico, tá? Então, as leis são muito importantes para a gente. Entender o conteúdo de uma lei e não decorar a lei sem entender. Quem precisa decorar é advogado, que precisa fazer graça para falar que sabe artigo tudo. A gente precisa entender a lei. Entender a lei significa saber o que aquela lei quer, saber o que aquela lei significa e por que eu tenho que seguir ela. Para nós é importantíssimo isso. Entender o significado da lei, saber o que a lei quer, saber o que eu preciso fazer para a lei, tá? Essa é a importância da lei na nossa vida. E o que são essas espécies normativas? Vamos lá, né? Vamos lá. Emendas constitucionais. Opa! Emendas constitucionais, as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, e quando eu falar ordinária, tem nada a ver com conotação ruim. Uma lei ordinária é uma lei comum, é uma lei da ordem, é uma lei do dia a dia, tá? Então, tudo que é ordinário significa que é comum, que é básico, tá bom? Leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Para a aula não ficar muito grande, já já a gente volta e eu vou falar um cadinho sobre cada um deles para vocês aprenderem. Tá joia? Fica aí, não vai embora não. Já já a gente volta.